que justificam o perfil do seu povo, que consegue crescer nas dificuldades e superar as barreiras. Gostaria que o amigo Geraldo, historiador, falasse um pouco sobre dois assuntos que sempre somos procurados pelos nossos ouvintes. O primeiro deles, Geraldo, o assunto é o Código de Postura da cidade de Mossoró, o qual, por sinal, é bastante antigo. E o outro assunto é o Marco Zero da nossa cidade, que, por sinal, a maioria da população não sabe onde fica, nem muito nem sabe o que é. Geraldo, com a palavra. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. Realmente, o Código de Postura de Mossoró é bem antigo. É claro que ele passou ao longo desses anos, são 163 anos aí já como município, né? Ele completou recentemente, agora dia 15 de março, sofreram algumas alterações, é claro, atualizações. Porque, por exemplo, no início, o Código de Postura, ele tinha alguns artigos que diziam, por exemplo, proibido cavalgar na cidade a partir da meia-noite, porque na época havia essa necessidade. Proibido tomar banho no rio nu, antes da meia-noite, porque tinha essa mania das pessoas. Então, o código representava aquele momento da época. Mas ele também era muito preciso com relação, inclusive, à construção de casas na cidade. Ele determinava a casa para ser construída no período urbano, teria que ter tantas braças de largura, altura, tudo previsto. E tem uma coisa mais curiosa, porque a cidade aqui, ela, na época muito isolada aqui do sertão, tinha muita árvore daninhas, né, pássaros, e que acabava com as plantações. Então tinha uma obrigatoriedade de cada cidadão, por ano, tinha que apresentar ao poder municipal a quantidade de árvores abatidas, né? Era uma obrigação e a população toda tinha que participar. Não só o poder público, que era muito pequeno, né? Não tinha grande estrutura, mas então a população tinha que estar nesse meio, né? Ajudando a combater essa peste de pássaros daninhos. É claro que hoje não tem mais essa necessidade e com o tempo foi evoluindo, mas realmente é muito antigo e o nosso código de ética, né? Nosso código de postura. Agora, com relação ao Marco Zero da cidade, é interessante. Todos os livros que a gente pega aqui de história de Mossoró, fala que a cidade começou ao redor da igreja de Santa Luzia, né? A história é muito conhecida, porque Souza Machado, que era dono da fazenda, ele não foi o primeiro a chegar aqui. A primeira concessão de terra aqui para construção de fazenda, aqui, implantação de fazenda, foi naquela região que hoje a gente conhece como Carmo, né? Foi solicitado pelos frades lá do convento do Carmo. Eles solicitaram terras para a criação de gado aqui na ribeira do Mossoró, e eles foram os primeiros a se instalar aqui. E a tudo eles foram dando o nome de Carmo, né? Serra do Carmo, Rio do Carmo, e tinha algumas regiões que tem o nome de frades. Inclusive o maior campo de petróleo em terra do Brasil, o Campo do Amaro, aqui em Mossoró, na pesquisa eu fui procurar saber de onde é que vinha, quem foi esse Amaro que deu o nome àquela região, e eu sei, ele descobriu que era o frade dessa leva que chegou aqui em 1870, né? Quando começaram aqui a colonizar essa região aqui. E foi desenvolvendo aqui, a história é bem interessante. O português comprou essa fazenda que quando ele comprou já tinha o nome de Santa Luzia, né? Mas a esposa dele, Dona Ana, ela deve ter tido algum problema de vista que teria feito uma promessa a Santa Luzia que se ficasse curado, iria construir no pátio da fazenda uma pequena capela em alusão a Santa Luzia. E claro que ficou curada que a capela foi construída, por sinal, no mesmo local que existe hoje a catedral, né? Conta a história que algumas paredes dessa primitiva capela foi aproveitada quando foram fazer a reforma da catedral. E com o passar do tempo, além uma coisa que é interessante, como o costume da época, né, se construir as capelas, era muito comum no interior construir as capelas de oração no pátio da fazenda, e sempre ficava de frente para a Casa Grande. Se supõe que a Casa Grande ficaria onde hoje é o CID, né? Porque era o espaço que tinha de frente à Casa Grande. Com o tempo foram construindo outras casas ao redor ali e terminou surgindo aqui a povoação de Santa Luzia, com o tempo passou a vida e depois veio a cidade de Mossoró.
Aí, essa história, todo mundo conhece e tudo, mas nunca foi determinado o marco zero, onde foi que começou a cidade de Mossoró. E, acho que por volta de 2005, a gente discutindo esses grupos culturais que tem aqui na cidade, discutindo isso, e a gente, na época, estava se fazendo aquela reforma na Praça de Antônio Joaquim, né? E se surgiu a ideia de se conseguir, se tentar com o poder público, uma maneira de se implantar um marco, para dizer que aqui começou a cidade de Mossoró. Mas a gente não foi bem recebida aí essa ideia, foi discutido, disseram que não era possível, que qualquer marco público teria que passar pela Câmara de Vereadores e ser aprovado, essas coisas todas. Mas o padre Américo, na época, participava também dessas discussões com a gente, ele que era da Academia de Letras e outras instituições culturais aqui, ele disse, mas me diga uma coisa, não foi ao redor da igreja? Foi. E se a gente botar uma placa na calçada da igreja? Que aí a gente só tem que conversar com o bispo. Se ele liberar, o prefeito tem nada a ver com isso. E foi liberado e tem, a gente botou a placa na época, foi inaugurada até numa festa de Santa Luzia desse ano, dizendo Cidade de Mossoró, Marco Zero, aqui começou a cidade de Mossoró.